que é escritor e organizador de vários livros, dentre eles, Temas de Valorização da Vida, o Aborto em Questão. Esta obra tem a participação de 12 profissionais, dentre eles médicos, juristas e profissionais que abordam diversos aspectos do aborto. O livro foi editado em 2019 pela AME Brasil. Paulo Batistuta também é palestrante internacional, falando em vários países sobre saúde e espiritualidade. Seja mais uma vez muito bem-vindo, Dr. Paulo. Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade de nos falar. Hoje estamos aqui reunidos em 3 casas. A Casa Espírita Chico Xavier, da qual faço parte, a Casa Espírita Antônio de Pádua, que este ano completou 92 anos, 98, Fábio? 92, Tereza. 92. 92 anos, é a nossa primeira casa, é a Casa Máter de São Mateus, e o irmão Maurício, Núcleo Espírita Irmão Maurício de Vitória. Agradecemos a presença de todos os nossos companheiros que aqui estão conosco, e vamos dar início à nossa reunião, pedindo a Janaína que faça a leitura inicial, e o Fábio fará a prece inicial. Tá? Janaína, pode começar, querida. Ok. Boa noite a todos. Sejam novamente todos muito bem-vindos. A leitura da noite de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o nome da leitura é Como Pedes. Até agora, nada pediste em meu nome, e pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, que está em João, capítulo 16, versículo 24. Em muitos recantos, encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar, em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração, é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Pode ir, Fábio. Fábio, só um pouquinho antes de você fazer a prece, meus amigos, hoje nós iremos gravar a palestra, tá? Eu estou avisando a todos que eu esqueci de avisar. Me perdoem. Pode ir, Fábio, por gentileza. Ok, Tereza. Queridos irmãos, vamos nos unir em pensamento neste momento, de forma mais detida, fazendo a nossa prece, rogando a intervenção dos nossos benfeitores amigos, que nos unem nessa noite em 3 casas espíritas, buscando a reflexão sobre tema tão importante, tão significativo a todos nós, que envolva o nosso querido irmão Paulo, que ele receba a intuição e a inspiração divina
para nos trazer de forma a nos alcançar a todos a meditação dessa noite. Que Jesus nos envolva, nos ampare e nos proteja hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. O doutor Paulo nos permitirá, no final da palestra dele, perguntas. Então, quem quiser deixar suas perguntas, deixa no chat aí, que a gente fará a pergunta e ele prontamente nos responderá. Doutor Paulo, por gentileza, esteja... Tem quanto tempo, Tereza? Até que hora? Até às 8. Até às 8. 8h30, perdão. 8h30, tá bom. Tá ótimo. Tá bom? Espírita, irmãos, mamãe querida que está me assistindo aqui também, estou vendo o rostinho dela. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse dia e por esse modo virtual, todos nós unidos aí no desejo de conversarmos, de entendermos sobre esse assunto que é tão importante do momento que nos toca a todos, sobretudo vocês aí de São Mateus, que a cidade foi muito falada no Brasil todo, até em Portugal tive notícia de uma amiga minha, por causa dessa história triste, né, que aconteceu também aí, um pouquinho aqui em Vitória, depois em outro estado, mas enfim, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça. Eu queria lembrar nesse instante a característica de uma doutrina atual e uma doutrina que toca a nossa vida diária, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E esse vai ser um exemplo muito prático disso, porque o Espiritismo se propõe a nos ajudar a vencer os desafios que a nossa existência nos oferece, né? E quando nós falamos do aborto, nós estamos perante um desafio enorme, porque ninguém vai feliz para essa iniciativa de interromper a gravidez. Então, eu vou aproveitar aqui alguns slides, preparei uma apresentação, vou colocar agora. Como disse a Maria Tereza, no final a gente pode trocar algumas ideias, né? Está carregando. Vocês estão vendo minha tela? Não. Ainda ela está, né? Aparece, você está apresentando, ainda não apareceu para nós a tela. Para mim também não. Você tem, parece que você abriu. Pode falar, abriu? Abriu. Para mim abriu. Abriu para todo mundo aí, faz um okzinho. Se todo mundo estiver vendo aí. Parece que sim. Para mim não abriu. Ah, não? Aí fechou de novo. Fechou? Fechou? Eu não estou ouvindo, Maria Tereza. Fechou a tela da minha apresentação? Fechou sim. Fechou. Paulo, tinha aberto e fechou de novo, Paulo. Agora está aparecendo só o Meet agora para gente. Está aparecendo a tela? Não. Agora sim. Então agora tá bom. sim. Então eu não estou vendo vocês, eu não estou vendo mais ninguém, mas quando terminar a apresentação a gente volta a se ver. Então, meus amigos, a Maria Tereza falou para a gente que a gente participa lá da Associação Médica Espírita. É uma felicidade que eu tenho encontrar colegas da área médica. E a proposta das associações médicas espíritas no Brasil todo é estudar esses assuntos que tocam tanto a área da saúde, que é tão frequente, que é tão marcante na doutrina espírita, e fazer uma interface aí com o conhecimento científico e o conhecimento espírita. Esse é um dos assuntos. E dada a necessidade de atualizar uma discussão, um comentário sobre esse tema, nós então organizamos esse livro no ano passado, e ele foi publicado pela Associação Médica Espírita do Brasil. Um trabalho que começou aqui no Espírito Santo, e depois ele contou com a colaboração de colegas do Brasil inteiro, de vários estados, né? E, então é isso, é um livro que está disponível na livraria lá da Federação Espírita, e também da Associação Médica, da FES, né, da Federação Espírita do Espírito Santo, e também da Associação Médica Espírita do Brasil. Bom, então, como nós pudemos ver, o aborto na mídia é um dos capítulos desse livro.
E é importante nós falarmos considerarmos isso, porque o aborto ele tem ganhado sempre, nos últimos anos, nas últimas décadas, destaque na imprensa. Nós percebemos e temos notícia de grupos que trabalham profissionalmente, cumprindo uma agenda ano a ano em vários países do mundo, podemos falar que praticamente em todos os países do mundo, para avançar a prática do aborto, avançar as indicações do aborto em todos os países do mundo. Aqui no Brasil, nós temos visto ultimamente essa atuação muito forte. Por exemplo, no ano 2011, quando, por iniciativa de uma organização não governamental que trata de direitos reprodutivos, direitos e então ganhou um destaque muito grande na mídia, né? Então é um assunto que vem muito presente e a mídia, a imprensa de uma forma geral no Brasil, ela fala favoravelmente. E de fato, matérias como essa que vem aqui a seguir, por exemplo, que é antiga já, né? Tem matérias mais antigas, mas de 2014, precisamos falar sobre o aborto. A cada 2 dias, uma brasileira morre em decorrência de um aborto ilegal. Está na revista TPM, lá em 2014. E é verdade, isso comove muito, porque temos que falar mesmo sobre o aborto. Porém, olha só que dado interessante, a cada 2 dias, uma brasileira morre por causa de um aborto ilegal. Bom, no ano de 2014, essa foi a fala. Mas quando nós olhamos os dados da estatística brasileira, nós não encontramos, de fato, isso aí. Então, no ano de 2014 foi essa matéria, mas os dados que nós temos, os últimos dados que nós temos compilados ainda hoje são os dados de 2010. Então, 2014 se falava dos dados, provavelmente de 2010 também. E olha só, morreram 32 mulheres naquele ano de 2010 relacionadas ao aborto. E a matéria dizia que a cada 2 dias morre uma brasileira, ou seja, 180 mulheres aproximadamente, mas na verdade morreram 32 mulheres relacionadas ao aborto no Brasil, nesse ano de 2014. Mas temos que lembrar aqui que nesses dados, de 32 casos, são dados públicos, está lá no DataSUS, qualquer pessoa pode consultar. Está incluído aí também os abortos, as gestações ectópicas, gravidez na trompa, as gestações que terminam em neoplasia trofoblástico gestacional, ou mola, em alguns casos que levam à morte, porque é um tumor que acontece na placenta. E temos também os casos de aborto provocado, temos também os casos de aborto espontâneo. Ou seja, 32 casos não é só de aborto provocado. Mas como essa matéria esse assunto é bastante sensível, nós temos percebido um desejo de que ele se resolva, mas por essa via da liberação do aborto. Então nós percebemos matérias como essa, e agora mesmo, nesses dias em que aconteceu essa história da menina de 10 anos, aí de São Mateus, matérias das mais diversas características, dos mais diversos tons no Brasil inteiro, colocando o problema da violência sexual contra crianças, né? E o que é realmente lamentável, né? Uma história muito triste, uma criança que era órfã de mãe, criada pela avó, e não houve suficiência para evitar o problema nessa vigilância do bem-estar da criança. Então ela foi abusada, parece que pelo menos por 3 pessoas da família, e numa dessa situação ela veio a engravidar. Então é realmente muito tocante, porque por 4 anos, por muito tempo, essa menina sofreu muito, né? Quando ela ainda era uma criança, e depois, à medida que o seu corpo foi se desenvolvendo, tomando corpo de mulher, características de mulher, ela também continuou. E nesse momento, que ela sai da infância e se torna uma mocinha pronta para engravidar, de fato aconteceu a gravidez. E isso tudo é muito forte e nos faz pensar muito sobre todo esse assunto. Agora, nós precisamos ser levados pela razão. Não podemos banalizar o assunto em nenhum aspecto, nenhum sentido. De fato, é muita dor relacionada à experiência dessa menina, até o dia em que ela se descobriu grávida. Ela já sofria muito, né? É uma situação bastante difícil. E agora nós sabemos que ela foi
colocado numa situação de um parto antecipado, com uma gravidez bastante adiantada. A notícia que nós temos é que o bebê tinha quase 600 gramas, são bebês que vivem. E um dia, quando ela for mais adulta, ela vai ter lembrança desses fatos. Né? Como ela vai ressignificar isso, como ela vai significar isso para toda a sua existência, nós não sabemos. Mas veja, então, como eu falava, a matéria, ela evoca o nosso sentimento, a nossa emoção. A cada 2 dias, uma brasileira morre em decorrência do aborto legal. Na matéria, no dado que nós apresentamos aqui do governo federal, nós percebemos que a matéria exagerou e, de fato, quando nós percebemos nesse gráfico aqui, veja bem o que acontece com o Brasil, com o aborto no Brasil ao longo dos anos. Em 1990, o aborto provocado, a morte materna provocada por aborto, morte materna, é a morte que acontece nas mulheres desde que elas engravidam até 1 ano depois do desfecho reprodutivo, quer seja um parto, quer seja um aborto. Então, aquelas mulheres que morreram durante esse período, desde a concepção até 1 ano depois do desfecho reprodutivo, elas entram nessa conta aqui de morte materna. Pois bem, em 1990, nós tínhamos cerca de 141 mortes para cada 100 mil bebês que nascem vivos. Era muita morte. E em 2015 isso diminuiu para 35, ou seja, a mortalidade materna no Brasil está diminuindo ano após ano. E essa mortalidade materna no Brasil, ela que era mais alta na questão do aborto, 16% desses casos, 16,6% em 1990, agora em 2010, mais para o final, é 3% dos casos. Então saiu de 16% para 3%. Mas nós percebemos que hipertensão também tem uma quantidade grande de mortes até hoje, que hemorragia também tem mortes, infecção e outras doenças circulatórias. Bom, mas olha, o argumento de alguns grupos organizados da sociedade é que nós precisamos liberar o aborto, precisamos falar desse assunto, porque o aborto está relacionado à morte de mulheres, o aborto clandestino está relacionado à morte das mulheres. Então, se ela faz um aborto que é em condições de higiene precárias, que não é feito por um médico, num ambiente hospitalar, ela tem grande chance de morrer. Mas vejamos, aqui nós temos uma diminuição da mortalidade materna no Brasil e o aborto não foi liberado nesse período. Então, podemos refletir, o que aconteceu? Se esse discurso é verdadeiro, por que no Brasil acontece que a morte vem diminuindo, mesmo sem ter sido liberado o aborto desde então? Né? Então, é um fato para nós pensarmos. Outro fato que nós queremos mostrar, não dá para nós afirmarmos categoricamente, mas vale a reflexão, que nos Estados Unidos, à medida que, a partir de 1987, houve mais flexibilização e dinheiro para a realização de abortos nos Estados Unidos, veio aumentando a quantidade de morte de mulheres, morte materna. Olha só, veio aumentando. Então, em 1987, acontecia nos Estados Unidos 7,2 mortes, 7,2 em cada 100 mil bebês nascidos vivos. Mas, vamos voltar, mas ao longo do tempo, aqui no Brasil, era 141 mortes, né? Aqui no ano de 91, 141, muito mais que nos Estados Unidos. Aqui no Brasil veio diminuindo, nós hoje estamos em 32, em 2015, 32, e hoje está mais ou menos por isso aí. Mas nos Estados Unidos, ao invés de diminuir, é um país que está gastando com dinheiro para a saúde, etc., e ao mesmo tempo a mortalidade vem aumentando. Então nós fazemos a reflexão que nesse período, as políticas para liberalização do aborto vêm aumentando. E olha, lá nos Estados Unidos, a interrupção voluntária da gravidez, né, o aborto em qualquer idade da gravidez, ele é a 5ª causa de morte materna. Entenderam? Aqui no Brasil, a morte materna relacionada a aborto é a 5ª causa. Lá nos Estados Unidos, onde o aborto é liberado em muitos estados, e é feito dentro de hospital, pago com dinheiro público, com assistência de médicos, de enfermeiras, também é a 5ª causa de morte materna. E nós vemos nesse gráfico aqui que as mortes vieram aumentando ao longo dos anos. Não sabemos o número exato, porque existem, por exemplo, 5 estados que não declaram as mortes, não declaram as suas estatísticas de aborto. Então fica difícil dizer quando acontece morte nesses estados.
uma morte materna, se ela foi relacionada ao aborto. Mas, de qualquer maneira, o número vem crescendo. O escritor Marlon De Rosa tem um livro chamado #Precisamos Falar sobre o Aborto. Ele apresenta dados curiosíssimos a respeito dessas estatísticas lá nos Estados Unidos. Quem está interessado nesses números, vale a pena ler. Bom, então eu trouxe aqui uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, que publicou isso no ano 2008, que por ano nascem aproximadamente no mundo 90 milhões de bebês. 90 milhões. E por ano são provocados em países onde o aborto é legalizado, isso é computado, 42 milhões de abortos por ano. É muito, né? Quase a metade do tanto de bebê que nasce. É realmente algo absurdo de nós concebermos. 42 milhões é a população da França, a população do Reino Unido, todo ano. Então, se nós pensarmos numa realidade espírita, uma realidade espiritual de sei lá, de transtornos que isso traz para o espírito reencarnante, né, as consequências disso, realmente é um dado alarmante. E por isso nós podemos dizer que o aborto, a prática do aborto provocado, do aborto permitido por lei, é uma questão de saúde pública, como nós vamos mostrar adiante as implicações, algumas implicações, né, do aborto provocado. Bom, é exatamente esse capítulo, repercussões médicas e psicológicas do aborto provocado. Então, vou começar com as repercussões psicológicas, mostrar que a toda mulher, toda gestação, toda mulher que fica grávida, ela experimenta sentimentos ambivalentes. São sentimentos, uma hora ela está feliz, outra hora ela está meio entristecida, uma hora ela se sente uma mulher bastante forte e também ela pode se sentir frágil. Mesmo tendo desejado a gravidez, ela pode chegar um momento a negar, porque vai atrapalhar a profissão. Eu estou no começo do meu casamento, meu neném está tão pequeno, eu vou ter outro. Né? Ou então ela fala, não, eu vou enfrentar a dificuldade, mas muitas vezes vem a ideia de fugir, vontade de desaparecer. Então é comum, qualquer mulher, não é a mulher que está com a gravidez indesejada, é a mulher que planejou, a mulher casada, a mulher numa condição favorável, ter sentimentos ambivalentes de acolhimento e rejeição, coragem e medo, alegria, tristeza, amor e ódio, satisfação e frustração, segurança e sentimento de desamparo, amizade e solidão, ousadia, dignidade, vou ser mãe, vou exprimir a minha mais ampla condição de ser mulher, né, que é a maternidade, e ao mesmo tempo uma vergonha. Bom, para a mulher, isso aqui, essa primeira tabela é para as mulheres que planejam uma gravidez. Isso é comum acontecer, mas veja o que acontece nas mulheres, os sentimentos que acontecem nas mulheres que têm uma gravidez indesejada e partem para o aborto. Elas têm sentimento de culpa, de vergonha, de desespero, de ansiedade, de solidão, de arrependimento, de remorso, de frustração, decepção, de fuga, de negação, tristeza, ódio, fragilidade, alívio, depressão, ressentimento. Então, veja bem, só sentimento ruim. O único lugar onde tem um sentimento bom aqui é alívio. Cadê o alívio? Vergonha, desespero, ansiedade, solidão, arrependimento, remorso, frustração, decepção, negação, tristeza. Alívio aqui embaixo. Sentimento de alívio logo que faz o aborto, mas para logo depois muitas mulheres vão cair no arrependimento, no remorso, nos demais sentimentos. Ou seja, se numa gravidez planejada nós temos uma ambivalência, sentimentos bons, sentimentos difíceis, sentimentos de tristeza, sentimentos difíceis de lidar, positivos e negativos, para quem faz o aborto, nós temos uma mulher marcada, uma mulher atormentada por sentimentos negativos. A sua vida fica muito pesada, muito difícil. Como eu disse inicialmente, ninguém entra numa situação dessa do aborto provocado com felicidade. Bom, as consequências psiquiátricas, né, elas são muitas, são amplas. E a mulher, todos nós, quando passamos por uma dificuldade, um acidente de trânsito, uma doença grave, uma perda de emprego, a perda de um ente familiar, qualquer estresse na nossa vida está relacionado, pode se relacionar à síndrome do estresse pós-traumático. Né? Um trauma muito grande gera um grande estresse e a pessoa vai apresentar um sofrimento que é psicológico, que é psíquico, né? Mas também físico. Isso pode acabar repercutindo no corpo, trazendo adoecimento. No nosso caso aqui, a mulher que provoca o aborto,
ela vive essa situação com muita frequência. Não estou dizendo que 100% das mulheres vivem essa situação, mas é um número muito grande. Então, os pesquisadores dessa área, os psicólogos, os psiquiatras, eles listam essa série de sentimentos. Então, culpa. Quando nós pegamos estudos feitos, por exemplo, na Finlândia, na Dinamarca, que são países onde a religião, onde poucas pessoas vão a serviços religiosos. Por exemplo, na Finlândia, só 17% das pessoas frequentam serviços religiosos, igrejas. Então, eles têm uma proximidade com a espiritualidade, com a religião, muito menor que a gente aqui no Brasil. Da espiritualidade não, da religiosidade, né? Então, essa culpa não poderia estar relacionada a Deus, ao sentimento, ao conhecimento de Deus, um remorso religioso, uma culpa por causa de religião. Não, isso é relacionado a um fato que eu vou mencionar posteriormente. Então, temos outros sentimentos, como ansiedade, depressão, desespero. Depressão é uma doença importante, né? O ressentimento, compulsões alimentares, distúrbios do sono, problemas sexuais, abuso de álcool e de drogas, né? As pessoas podem ter surto psicótico depois que fazem um aborto, começa a ver voz de criança em tudo quanto é lugar por onde anda, e sem ter uma criança por ali, ou então ser perseguido por essa ideia de uma maternidade frustrada, né? Comportamentos autopunitivos, interrupção de laços de afeto com crianças e outras pessoas, e o mais preocupante, né? Comportamento suicida. Então, nesse tocante aqui do suicídio, eu vou mostrar um dado à frente que é muito impressionante. Esse aqui, um estudo feito na Dinamarca, avaliou a mortalidade de mulheres 10 anos depois do desfecho reprodutivo. Então, as mulheres tiveram o fim da gravidez por aborto ou por parto, e o autor aqui avaliou a mortalidade de mulheres nessa situação, nos 10 anos subsequentes a esse término da gestação. E olhe bem, a quantidade de mulheres que morreram depois de parto foi muito menor do que a quantidade de mulheres que morreram depois de aborto, mostrando que o aborto ele tem alguma relação, ele mexe de alguma forma com a cabeça da pessoa. Seria, por acaso, uma policial que vai para enfrentar o seu trabalho e não usa o colete à prova de balas e se expõe ao risco? Ou então uma mulher que é motorista e ela dirige imprudentemente e se dá um acidente de trânsito e falece? Ou, digamos, numa situação aí de uma cozinheira que acidenta com uma faca e corta um pulso e acaba morrendo? Mas eles avaliaram isso, essas mortes, e que aparentemente não tem uma causa para se explicar. Mas aqui no gráfico da morte relacionada à experiência que ela teve de gestação, de término de gestação, faz a gente pensar. Aqui eu não estou garantindo que esse é o motivo, né? Mas é uma reflexão que nós podemos fazer. Por que esses números? Ou então esse estudo aqui na Finlândia, onde os pesquisadores avaliaram os suicídios do ano de 1987 até 1994. Eles foram até o Ministério da Saúde lá, o registro de mortes, e selecionaram, dentre as mortes nesse período, aquelas que foram por suicídio. E relacionaram esses suicídios de acordo com o desfecho reprodutivo dessas pessoas, desses indivíduos. Então, pegaram 4 grupos. Pegaram mulheres que tiveram parto, mulheres que tiveram aborto, mulheres que tiveram aborto espontâneo, aborto provocado, e compararam com a população em geral. Então, nós percebemos, nessa linha mais cheia aqui, dos abortos provocados, abortos induzidos, é o maior número de suicídios relacionados o desfecho mais relacionado a suicídio foi entre mulheres que tiveram aborto provocado. O segundo grupo que teve mais mortes foi o aborto espontâneo, levando a gente a pensar que o aborto espontâneo também leva a sofrimento. E se a mulher não receber amparo, se ela não for protegida, ela pode sim vir a sofrer, vir a padecer, e ao longo do tempo isso culminar na experiência infeliz, né, do suicídio. O terceiro grupo que tem menos morte, que tem mais morte, o terceiro grupo em ocorrência de morte foi a população em geral. E o grupo onde teve menor quantidade de aborto, de suicídio, foi nas mulheres que tiveram filho. Então nós percebemos que... Opa, estou enrolado aqui, desculpa.
O fato de ter um filho protege a mulher. É diferente do que se diz. Então, é muito complexo nós acreditarmos que ao fazer o aborto, ao levar essa mulher para a experiência de interromper a gravidez por uma questão imediatista, o que a sociedade vai dizer? O que minha família vai dizer? Eu não tenho condição de criar mais um filho, ou então, ela tem 10 anos de idade. Essa situação realmente é muito difícil, mas o fato de nós interrompermos a gravidez subitamente está relacionado a esse desfecho importante. Como que nós podemos proteger essa mulher, né? Então, aqui no nosso caso, da situação da criança aí de São Mateus, nós podemos dizer que nenhuma mulher que engravida aos 10 anos, nenhuma mulher que engravida aos 10 anos, ela terá de volta a sua inocência. Uma vidinha tranquila de uma menina que é amparada, protegida e que não tem esse sofrimento associado à sua experiência, né? Nada será fácil para essa menina. Ela vai precisar de muito apoio psicológico, eventualmente de se tratar de transtornos psiquiátricos, de doenças, porque é muito difícil, né? A violência sexual é difícil. E a provocação do aborto também é difícil, não tem nada fácil. Mas nós lembramos que se a violência sexual agrediu essa garota por tanto tempo, também o aborto provocado, também a exposição da mídia, tudo isso também é uma grande agressão. Enfim, nós podemos conversar um pouco mais depois. Agora, essa autora aqui, a Coleman, Patrícia Coleman, ela, por esses dados e por muitos outros dados que nós poderíamos mencionar aqui, como, por exemplo, um aumento na incidência de câncer de mama, o aumento na incidência de partos prematuros em gestações subsequentes, esses dados, né, junto com esse sofrimento psiquiátrico, tudo isso nos leva a pensar que interromper uma gravidez, fazer um aborto provocado, não traz benefício para a mulher. Acredita-se, alguns grupos acreditam que sim, mas a pesquisa médica mostra claramente que não traz benefício. Avaliando todos esses estudos, as consequências psicológicas, psiquiátricas e físicas, elas são muito grandes e não vale a pena. Se nós estamos olhando o bem-estar material da pessoa, material, da vida física, do berço ao túmulo, não vale a pena, sem entrar na questão espiritual, né? Agora, nós, como espíritas, temos uma compreensão da vida um pouco diferente. Allan Kardec pergunta quando começa a vida. E os espíritos responderam que Deus está criando novos espíritos a todo instante. E que a vida começa quando Deus cria o espírito. Mas a vida do indivíduo, uma nova consciência. Não se trata de uma vida no mundo carnal, independente. A vida começa lá no momento em que Deus cria, que para nós é um mistério, segundo os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Então, a nossa ética é um pouco diferente, a nossa visão de ética é um pouco diferente dos médicos materialistas, que acreditam. Alguns querem dizer que a vida começa com 12 semanas de gravidez, né? Agora querem dizer que um bebê pode ser abortado em qualquer idade da gestação se for uma violência sexual. Mas essa é a vida. Então, eu tive uma experiência no mês de julho, no meu plantão, no Hospital das Clínicas, uma garota de 10 anos, uma garota de 10 anos, também, teve um bebê. Ela engravidou do seu namorado de 15 anos. E ela estava no hospital para ter um filho. Ela levou a gravidez adiante, ela estava com a sua mãe, ela estava um tanto tranquila. Não vou dizer que estava fácil para ela, porque parto não é fácil, e muito menos aos 10 anos. Porque nós temos a crise da adolescência, que ela mal começou a adolescência, já se viu numa segunda crise, que é a maternidade. São momentos muito desafiadores para as mulheres, né? E ela sobrepôs 2 momentos desafiadores, a adolescência com a maternidade. Só que o contexto era outro. Ela não foi violada, ela foi uma relação sexual com o namorado. E me pareceu que aquela avó iria cuidar dessa criança, iria cuidar das 2 crianças. Talvez o neto fosse criado como irmão da mãe. Enfim, era uma menina que estava protegida, é diferente. Então,
Fico pensando, qual bebê que tem mais dignidade, mais direito à vida? Esse da garota cujo bebê nasceu e esse bebê da menina, a bebezinha, né, porque era uma menininha, dessa menina de São Mateus, esse caso triste, recente, que teve a sua oportunidade de reencarnar interrompida. Qual dos dois fetos tem mais direito à vida? Também, amigos, nós entramos aqui numa situação assim, filosófica, porque a dignidade à vida é igual para todos. Não tem uma vida mais importante que outra. Isso perante o conhecimento espírita. Então, entramos também, além da origem da vida, da dignidade de vida numa visão espírita, entramos também no conhecimento da mediunidade, da reencarnação. Quem participa de uma reunião mediúnica, muitas vezes já recebeu uma pessoa que foi vítima de um aborto provocado. E nós sabemos como é o sofrimento dessas pessoas. Nós sabemos que muitas mulheres passam por obsessões, por dificuldades enormes durante sua encarnação, por causa de problemas de outras vidas, onde se envolveram com essa situação do aborto provocado. Então, na nossa casa espírita, na comunidade Espírita Esperança, nós observamos que o aborto ele foi identificado como uma causa muito importante daquelas pessoas que passaram no nosso atendimento fraterno para fazer o exame espiritual. De todas as pessoas que passam no atendimento fraterno, cerca de 1/3 passaram pelo exame espiritual, pela varredura medianímica, e 221. Então, desses casos, 13,5% eram pessoas relacionadas ao aborto, ou seja, problemas espirituais, assédio por espíritos, né? Assédio à obsessão, estava relacionada a problema de aborto. Ou seja, é uma causa frequente. Isso não é pouca coisa. 13% não é qualquer coisa. Isso é ano após ano. Isso são os casos que nós conseguimos identificar. Foram aqueles que isso também era uma causa, mas não apareceu ali, nem no exame espiritual e nem durante o acolhimento feito pelo atendente fraterno. Ou seja, é um problema bastante presente. O Emmanuel, não é à toa que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, vem nos dizendo: reconhecemos no aborto um dos grandes fornecedores das moléstias de causa obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Veja, ocupando vários departamentos de hospitais e prisões. Então, depois dessa apresentação até aqui, dá para nós entendermos essa fala do Emmanuel. Departamentos de hospitais, porque as pessoas adoecem por causa da culpa, por causa da vergonha do que fizeram. Prisões, porque as pessoas podem ficar desatinadas, usar drogas, usar álcool e aprofundar a sua vida confusa numa direção do delito. Então, realmente, o aborto ele não é nada estruturante. O aborto não ajuda a organizar a vida de uma pessoa. Ele é um fato complicador. Se a gravidez é algo difícil, o aborto não é menos simples, não é mais simples, não é uma solução. Nada será fácil, mas o aborto não é a solução. Então, o aborto é uma calamidade para o Emmanuel no Vida e Sexo, porque é uma fuga do dever. Uma fuga do dever conforme a consciência de cada um. E aí vem no Livro dos Espíritos a pergunta que não deixa dúvida para nenhum de nós. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Foi uma dúvida de Allan Kardec para os espíritos. E a resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, quem impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ou seja, é um crime perante a lei? É um crime perante os homens? Bom, aqui no Brasil é permitido fazer o aborto no anencéfalo, mas não quer dizer que nós temos que fazê-lo. É permitido fazer o aborto numa situação de violência sexual, mas nós não temos que fazê-lo. Porque a chave que o Espiritismo nos traz é essa aqui. A pessoa estará cometendo um equívoco, um grave equívoco, quando tira a vida de uma criança antes do seu nascimento. E nós entendemos, porque é muito difícil para a espiritualidade organizar uma encarnação para nós irmos lá e interrompê-la. Bom, agora, por que será que vem o sentimento de culpa
nas mulheres, frequentemente, que fizeram um aborto provocado. Então, 2 psiquiatras aqui, o Sérgio Lopes, que muitos de vocês conhecem, o Sérgio Lopes já veio aqui no Espírito Santo várias vezes, ele também é um médico da Associação Médico Espírita, e o Flávio Brown Fiorda, que também já esteve aqui. Ambos psiquiatras escreveram nessa revista, toda dedicada ao aborto, no ano de 2013, escreveram as consequências psicológicas do aborto. E olha que frase interessante. O nascimento de um filho confirma o que é natural para o psiquismo materno, ou seja, chegar ao final da gestação e dar à luz. Isso é que o corpo e o psiquismo da mulher conta como natural. É a história natural da vida. Um espermatozoide entra no óvulo, acontece a fecundação. Daí começa a multiplicar o ovo, o bebê vai crescendo dentro do útero, a barriga cresce, um belo dia ela entra em trabalho de parto, o bebezinho nasce. Esse bebezinho vem para o colo da mãe, ela vai dar mamar, vai cuidar da criança, essa criança vai crescer. E isso é a história natural da vida. Quando nós interrompemos esse caminho natural, isso deixa marcas. E essas marcas são importantes e aparecem como culpa em inúmeros trabalhos que eu consultei, que eu li. É quase uma unanimidade. Então eu fui ler em Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, como é o adoecimento psicológico por causa da culpa. A benfeitora espiritual faz um estudo não apenas, não relacionado aos casos de aborto, mas culpa de uma maneira geral. Como eu encontrei essa palavra, esse sentimento, em muitas pesquisas sobre consequências psicológicas do aborto, então eu resolvi trazer para a nossa compreensão aqui no nosso tema específico. Então, o indivíduo faz acesso a seus registros do inconsciente, mesmo que a pessoa não fique pensando naquele aborto todos os dias. Ela vai estar, existe essa memória. E muitas vezes, quando a pessoa vive alguma situação que gera determinado sentimento, esse sentimento relacionado a uma perda de uma criança, determinados relacionamentos afetivos, ou então quando ela vê o filho de outra pessoa, quando ela escuta falar de um caso de aborto, quando ela escuta falar de uma amiga que perdeu, enfim, ela vai acessar registros do seu inconsciente. Aquele fato que estava lá, que ela quer deixar escondido, que ela não quer ficar lembrando, porque não é agradável. A cena do aborto para a mulher não é nada agradável para ninguém. Então, nesse momento que ela tem algum sentimento parecido, ela volta naquele ato. E ela, então, vai ter raiva de si mesma, desconfiança, revolta, mágoa e insegurança. Ela vai sentir isso em relação a si. E em relação a outras pessoas, ela vai ficar muito reativa, né? Ela tem a sensação íntima de estar escamoteando a verdade ou de ter agido erradamente. Veja bem, mesmo que ela não lembre conscientemente, porque os sentimentos que ela experimenta no hoje, com o fato que está na sua vida, no dia de hoje, que está vendo na TV ou numa amiga, vai fazê-la se relacionar com sentimentos que viveu anteriormente na sua própria experiência. E ela tem a sensação de ter agido erradamente. Muitas vezes ela lembra conscientemente. Tem muitas mulheres que não conseguem esquecer o dia, a hora, a roupa que usava, se estava frio, se estava sol, lembra a cara das pessoas que estavam presentes. É difícil lembrar. Mas, de qualquer maneira, quando vai para uma existência seguinte, uma próxima encarnação, o aborto foi numa vida anterior, ainda assim ela tem isso registrado no inconsciente. E também a pessoa vai retomar esses sentimentos, essa sensação, quando os núcleos de culpa, esse ato culposo, ele é relacionado com sentimentos agora do presente. Isso se torna um gatilho. Bom, então essa pessoa, ela crê que será, quando o aborto é nessa vida, né? Crê que será repreendida, que será desmascarada. Isso está sendo sempre vigiada, né? Ela tem o medo de cair em descrédito ou em zombaria, porque o que as pessoas diriam dela fazer uma coisa dessas? E essa pessoa, então, foge dos relacionamentos, ela desenvolve mau humor e sente-se repreendida, mas ninguém falou nada. É aquela pessoa que sofre por ouvir alguém falar alguma coisa, mesmo que não tenha sido direcionada a ela. Ela já acha que tudo que você fala é para ela. Essa pessoa tem a tendência de se armar contra a família e o grupo social. Ela também pode desenvolver sentimentos de autocompaixão, autopunição e autodestruição. Outro sentimento comum quando a pessoa
faz o sexo e daí engravida, uma gravidez indesejada, e a pessoa faz o sexo antes do casamento, algumas teologias consideram que o sexo é um pecado, que ter prazer é um pecado. Então essas pessoas, elas também sofrem muito. É outro sentimento, a vergonha. Então, aquilo que a pessoa ignora parece que não é ético, parece que é imoral, ou seja, é um pecado. E a pessoa então desenvolve culpa e se sente suja, uma pessoa imunda. Também é algo que pode acontecer, a pessoa se sentir suja, né? Suja. Ou até culpa de ter facilitado um abuso sexual. É lógico que a pessoa não facilitou ser abusada, mas isso pode passar pela cabeça dela. É um sofrimento adicional. E sentir-se suja, porque a violência, ela sempre é uma violência, é uma intromissão. Então, um sentimento muito grande, um sofrimento muito grande. Então, os sentimentos vergonhosos relacionados a isso que a benfeitora menciona, eles abrem campo para uma autopunição. E a vergonha, então, ela significa uma permanência emocional no campo da intolerância. E ela se considera uma pessoa ignóbil, uma pessoa vulgar, uma pessoa suja. E essa pessoa prossegue a vida ocultando o seu conflito culposo. Ela se torna uma atormentada, buscando em vão alegria e prazer. E foge da situação constrangedora sempre que possível e passa a ter uma conduta esquizofrênica. Veja, aqui ela já fala de um adoecimento psiquiátrico, um adoecimento psicológico, caindo no adoecimento psiquiátrico. Então, tanto a culpa quanto a vergonha fazem uma tortura moral para a pessoa que está relacionada a isso. Então, chega uma hora que o médico que se envolve com a prática do aborto, a enfermeira que está na sala, as pessoas que participaram, um dia a ficha cai, a conta chega. E chega dessa forma, com uma tortura moral. E isso vai solapando as forças de resistência do seu ego, da sua intimidade. É como se fosse uma morte do espírito, né, do ideal de viver, das motivações existenciais. Isso pode culminar numa incapacidade de amar, a pessoa passa a ser atormentada pelo ódio e ela entra em colapso. Colapso aqui significa doenças psiquiátricas, né, problemas psicológicos, doenças físicas. Bom, então, meus amigos, nós vimos aqui um pouquinho do que o Espiritismo nos ensina sobre essa situação de provocar o aborto, independente da situação das leis do país. Agora, se nós temos abortos que são provocados, como que nós podemos resolver a situação? Porque as pessoas precisam continuar vivendo. No caso dessa menina que passou pela violência, ela precisa continuar vivendo. As mulheres que se deram a interrupção voluntária de suas gestações precisam continuar vivendo. As pessoas que se relacionaram a favorecer o aborto, profissionais, familiares, pessoas que levaram a isso, precisam continuar levando sua vida. Elas vão para o inferno? Elas merecem uma segunda chance? Né? Então, é claro, Deus é de amor, Deus é amor, Deus é de compaixão e misericórdia. Né? Quem somos nós para julgar? Nós precisamos, sim, prosseguir vivendo, temos uma segunda chance, uma terceira chance, mas é preciso lidar com o sentimento de culpa e lidar de uma forma que nós possamos aprender com o erro, arrependermos, nos propormos a não errarmos mais dessa forma e, por um outro lado, tentar compensar de alguma maneira. Então, o que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz em Despertar do Espírito? Ela diz o seguinte: a sensação para esses sentimentos conflitantes é a busca do amor como terapia. Então, veja bem, no início, nós vamos buscar o amor, fazer bem, benevolência, porque o amor, segundo a caridade, segundo os espíritos superiores, como Jesus a entendia, né? Como é a caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Vamos colocar aqui amor como um tipo de caridade, abnegação. Então nós vamos partir para ajudar as pessoas, fazer o bem a todos, como uma terapia. Pode ser até mais por minha causa do que por causa do outro, não tem problema. A gente começa assim. E a partir do momento que nós vamos nos dando a prática de caridade, em todas as suas expressões, nas suas mais diversas possibilidades, uma hora isso acaba se tornando uma expressão de vida, um hábito, né? E é justamente o fato de nós mudarmos a maneira de vida, mudarmos a maneira, não
cultivarmos o ódio, a culpa, a vergonha, mas cultivarmos o desejo de servir, o desejo de crescermos, o desejo de evoluirmos, o auto-perdão. Então, as cenas belas que nós vamos presenciar, porque a gente sabe como ficam os olhos de uma pessoa que recebe um bem que nós fazemos, que passa pelas nossas mãos. Nós vemos a lágrima no olho da pessoa, a profunda gratidão. E mesmo quando há ingratidão, não tem problema, porque não vai ficar raiva. Mas, na maioria das vezes, fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. E é justamente esse sentimento que fica em nossos corações, vai fundindo todas as emoções, anulando as imagens odientas e superando esses conceitos falsos que o sexo é uma vergonha ou que o aborto é permitido. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo o nosso amor pelo próximo, nós vamos colocando novas imagens, novas cenas, e elas vão tornando a nossa vida mais doce. Nós que já tínhamos buscado o auto-perdão, agora nós vamos experimentar novas emoções, e não aquele remorso, aquela culpa atormentadora que adoece. Então, veja bem que bonito isso, que é essa possibilidade que a benfeitora nos coloca, né? Então, aqui é em relação a aceitar que o corpo, ele deseja, nós temos desejo de sexo, o prazer sexual faz parte do evento sexual, faz parte da reprodução, e como diz o benfeitor Emmanuel, também o sexo permite a troca de hormônios espirituais, hormônios criativos, e fazem parte da existência do ser humano. Deve ser usado com devido respeito, com devida justiça, mas não é uma coisa errada. Então, precisamos educar os nossos jovens, né? Então, assumirmos a nossa culpa, auto-perdoarmos, à medida que o tempo vai passando, esse sentimento de culpa, de vergonha, vai se desintegrando, e nós vamos nos absolvendo e tendo uma vida feliz, mesmo tendo feito algo errado. Não quer dizer que nós não vamos reagir com essa falta no futuro, oportunamente, mas Deus é que sabe a intenção de cada pessoa no momento em que ela vive a provação, e tem muitos atenuantes, nós sabemos. Então, não é uma sentença radical de que a pessoa vai obrigatoriamente ser punida de uma forma cruel. Se ela realmente mudou o seu conceito íntimo, se ela está sincera no seu propósito, ela terá nova chance de ser feliz, sim. Né? Então, meus amigos, era basicamente isso que eu queria apresentar a priori. Queria dizer para vocês que a Associação Médico Espírita do Espírito Santo, junto com a Federação Espírita Brasileira e outras entidades, participa anualmente da Marcha pela Vida, né? Ano passado, em outubro, teve, esse ano ela será virtual, e nós contamos com a participação da Igreja Católica, de igrejas protestantes, de movimentos não religiosos, vários representantes aqui do nosso estado. Estou vendo aqui no começo a presença da Deusdete, lá do irmão Maurício. A Deusdete sempre participa, né, dessa marcha, participa das dinâmicas de valorização da vida da nossa associação, né? Então aqui o Dr. José Roberto, que é o nosso atual presidente da AMES, Dr. Wilson, que é o ex-presidente, o José Ricardo, né, que era vice-presidente da federação na época, a Lidinha, esposa do Wilson, e minha mamãe querida, que nesse momento aqui eu quero fazer uma homenagem, quero dizer de público que ela é a chave de eu estar aqui, ela e meu pai, porque se ela não tivesse esse acolhimento com a gente, eu e meus irmãos todos, 9 filhos, nós não teríamos essa oportunidade da encarnação. E além disso, além do dom da vida que ela deixou fluir, né, que ela não impediu, ela também trouxe para nós uma educação religiosa, uma educação cristã, uma educação espírita. Então, muito obrigado, minha mamãe querida, que está aqui nos assistindo. E aqui algumas cenas de outras pessoas que participaram desse evento, que é anual, que já vem se repetindo há vários anos, né? A Zezé Luz, que é uma liderança católica importante do Rio de Janeiro, mas está no Brasil todo. A nossa comunidade espírita participou, levamos uma faixa, porque a Deusdete, aqui presente, Deusdete, a Luciana, a Júlia, a Sofia, a Claudinha, né? O Anderson, a Rita, a Júlia também. Quer dizer, muitos companheiros nossos envolvidos nos trabalhos de valorização da vida. Mais um. A marcha grande, né? É isso aí. Está aí a mamãe, minha irmã Cristina, meu irmão Eduardo. Nossa família é muito envolvida com essa valorização da vida.
Então é isso aí, meus amigos, que a gente queria apresentar. Eu agradeço muito a paciência de vocês. E aqui está novamente o livro, tem meus contatos, se vocês quiserem depois, no privativo, estender uma conversa, estou disponível. Aqui os contatos da AME Brasil, para quem desejar pedir o livro por ela, ou então no site, né, ou no Instagram, ou então pela Federação Espírita do Espírito Santo. Então agora eu vou interromper aqui a apresentação e vou voltar então para a nossa tela, né? Pronto. Voltou a aparecer, eu voltei a aparecer em vez do slide, né? Ainda está a sua tela ainda. Ainda tá? E como é que eu faço para sair, você sabe? Parar a apresentação. Parar a apresentação. Já foi, obrigado. Desculpa a lerdeza. Está tranquilo. Isso. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou fazê-la para o senhor. Flávia Sanches pergunta: 10 anos já tem formação corporal para gestar um feto? Olha bem, vamos pensar filosoficamente. Se a natureza deixou engravidar, é porque já dá. Né? Se você me perguntar se é o momento mais oportuno, então vem aí um pensamento que deve ser expandido. Nós sabemos, como eu falei anteriormente, a menina de 10 anos, ela ainda é imatura do ponto de vista emocional. No caso dessa menina, que teve essa experiência, ela é uma menina bem desenvolvida, tinha um corpo grande. Da mesma forma que a menina que eu atendi o nascimento lá no mês de julho, de 10 anos, também tinha um corpo bem desenvolvido. Vou responder diferente. Qual o impacto de uma gravidez para o corpo dessa menina? Olha, o mesmo que tem para uma adulta, para uma mulher adulta. Não aumenta o risco de morte. Não aumenta o risco de doenças. Alguns querem dizer isso, mas os tratados de ginecologia e de obstetrícia está escrito isso há anos, que o risco é social. O risco é social, porque uma menina de 10 anos não sabe cuidar de uma criança direito. Essa criança vai pegar uma diarreia, vai ter uma diarreia, pegar uma pneumonia e vai morrer. E também essa menina vai sair da escola, ela vai ter um grande risco social, claro. Mas o corpo dela pode parir, pode gestar, pode parir. Não vai ficar estragado por causa disso. Porque ela tinha feito uma outra pergunta. Engravidar, sei que sim, mas gestar? Sim. Isso aí, como eu mencionei, isso está escrito nos livros, nos tratados. E depois disso que aconteceu lá em São Mateus, né, eu fiz uma revisão da literatura, encontrei artigos recentes, artigos no Canadá, de pacientes do Canadá, dos Estados Unidos, na África, no Irã, na Austrália e na Europa, e esses artigos eles mencionam a mesma coisa. É chocante uma gravidez numa menina de 10 anos, porém, o corpo dela pode tolerar muito bem. Ela precisa de um pré-natal bom, ela precisa de uma boa assistência médica, ela precisa, sim, de ter um espaço de acompanhamento psicológico. Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil e simples, mas é possível, sim. E a chance de complicações para ela na gravidez e no parto é igual de uma mulher mais velha. Então, essa menina especificamente não tinha risco de morte. Tinha um diabetes bem compensado, um diabetes gestacional, estava compensado, não era risco de morte para ela. Certo. Márcia Alessandra de Souza Fernandes diz: segundo o ECA, toda relação sexual com menor de 14 anos é configurado como estupro de vulnerável. Exatamente. Concordo. Concordo, é uma tristeza, é algo péssimo, é algo horrível, e é muito frequente no nosso país. Nós sabemos que esses abusos, essas violências acontecem frequentemente por pessoas dentro de nossas casas, né? E é importante vigiarmos o comportamento das crianças, tanto de homens quanto meninas. Quando a gente pensa de violência sexual, a gente pensa em menina, né? Esse caso foi de uma garota. Parece que o mais lógico é que uma menina seja abusada, mas meninos também são muito abusados. E, claro, não é fácil para ninguém. E a criança muda o comportamento. É uma criança que fica mais arredia, ela perde o sorriso, ela muda suas brincadeiras, o seu mundo fica preto e branco, ele deixa de ser colorido. Ela mostra isso nos desenhos. Então, ela precisa, sim, de um apoio, precisa ser levada, sim, para o serviço de saúde, precisa de cuidados, né? É um caso complexo do ponto de vista social. Precisa de apoio do Estado, claro.
A Flávia Sanches novamente diz: no livro e no filme de Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, relata os fatos no âmago espiritual. Olha, meus amigos, aqui eu estou falando com um público espírita, né? É um assunto duro, um assunto muito difícil esse, mas independente da nossa simpatia, eu estava outro dia numa participação, na quarta-feira, na Associação Médica Espírita, e e a, e a espectadora ela falou assim: olha, eu sou contra o aborto, mas nesse caso especificamente eu sou a favor. E ela colocou isso com sinceridade. E eu disse: tudo bem. O Espiritismo não veio dar resposta fácil para a gente. Sinto muito. A pergunta do Livro dos Espíritos é clara. Eu, como médico, eu não quero mexer com isso, eu não quero me envolver com isso. Eu quero trabalhar levando consciência, ajudando a fortalecer as políticas de saúde que protegem as mulheres, um pré-natal decente. Outra coisa fundamental, planejamento familiar. Olha, as meninas têm desejo sexual como as mulheres adultas. É uma ilusão da gente fechar os olhos para isso. Se a menina vai ter sexo, gente, bota um implante no braço dela. Se ela não vai lembrar de tomar pílula, então dá injeção nela todo mês. Tem métodos contraceptivos que a gente pode oferecer, porque uma vez que a pessoa tem experiência sexual, ela vai querer ter de novo, porque é bom, não é verdade? É bom, gera uma sensação corporal boa. E a pessoa quer repetir. Não estou dizendo que na violência sexual ela vai procurar repetir porque gostou da violência sexual, não é isso. Mas uma vez que a pessoa experimenta o sexo, via de regra, ela sabe o que é o sexo. E a gente não pode fechar os olhos. Ah, você fez uma vez, mas não vai fazer mais. Não pode, não pode, não pode. É pecado? Então, isso não funciona. A gente sabe. Proteger com políticas, oferecer os medicamentos, né? Oferecer para essas meninas a possibilidade de visitar o serviço de saúde, consultar pessoas que possam dar orientação para ela. E apoio psicológico também. Nós temos alguma oferta, podemos ampliar no nosso país as ofertas nesse sentido. Deusete Ribeiro diz: maravilhosa explanação, Paulo, é sempre um prazer te ouvir. Gratidão. Deusete, querida, eu agradeço as palavras, quero dizer que eu admiro muito o trabalho que você faz de valorização da vida. A Deusete participa de um grupo da nossa Associação Médico Espírita, e ela é uma trabalhadora. Nós temos cerca de 10 ações de valorização da vida para pessoas que se veem numa condição de aborto. No último capítulo do nosso livro, na última parte, nós citamos 20 experiências de sucesso de valorização da vida em situações de aborto. Então, vale a pena vocês verem, porque não são a gente não está dando sugestão de algo que não é feito. Não, nós já fazemos, já temos experiência. Nós aqui em Vitória e pessoas de outros lugares, né? Por exemplo, tem um trabalho bonito do Dr. Laércio Furlan de Curitiba. O Dr. Laércio, durante anos, ele é um médico cardiologista, veja, ele tem nada a ver com a ginecologia, mas ele preparou aulas de diversas complexidades para alunos universitários, para alunos de ensino médio, para alunos de ensino primeiro grau, né? Não sei como é que fala, esqueci como é que fala agora, enfim. Para alunos... Educação básica. Educação básica, exatamente, desculpa. Então, alunos entrou na idade em que já tem a curiosidade sexual despertada, Dr. Laércio ia nas salas de aula da rede pública na cidade de Curitiba e alguns da rede privada também. E ele teve a oportunidade de fazer palestras, um número absurdo de palestras durante décadas. E ele conseguiu mostrar, foi premiado por isso na cidade, ele conseguiu mostrar que nas escolas onde ele educou, à medida que esse projeto ele era repetido ano após ano, eles conseguiram diminuir o número de gestação na adolescência. Uma coisa que parece com pouco impacto, porque ele fazia algumas aulas, deixava os meninos conversarem, exporem suas dúvidas, ele ia várias vezes na semana, mas olha, foi efetivo. Bom, pelo menos naquelas escolas foi efetivo, houve uma redução, e a gente pensa que pode ter sido, sim, impacto do trabalho deles. Agora, que trabalho que a Deusdete participa, né, Deusdete? Você está me dando o gancho aqui para fazer um comercial. Nós podemos apoiar, porque muitas vezes a mulher que está com gravidez indesejada se sente frágil, mas se nós ofertarmos a mão para ela, ela se anima. Então, algumas vezes, o que eu posso fazer? Eu falo assim: olha, eu vou te dar o pré-natal. Às vezes ela nem precisa, ela tem facilidade de ir no posto de saúde, mas
como eu já sei da história dela, ela já falou para mim, é uma vergonha menos que ela vai passar, entendeu? Aí ela fica ela aceita aquele pré-natal, fica feliz. Ou então, a gente oferecer para ela pagar uma conta de luz se ela está em dificuldade. Agora, nesse momento, o nosso grupo lá está cuidando de uma mãe, já tem 1 ano que ela teve bebê, 1 ano, e ela vem ainda com dificuldades em relação a cuidar dessa criança, mas o grupo está dando algum suporte para ela, pagando uma conta, pagando um aluguel, dando uma cesta básica. O ano passado nós demos 80 enxovais. São ações que a gente pensa que não, mas são ações de carinho, e essa pessoa precisa disso. Com isso, ela segue adiante, né? Então, é isso. Estou vendo aqui também uma fala da doutora Janete Pantaleão, que o aborto deve ser discutido frequentemente, sempre muito importante, discutir assuntos que valorizam a vida em todas as formas. A doutora Janete Pantaleão é uma juíza que foi coordenadora das varas de infância do nosso estado do Espírito Santo. Hoje ela não está nessa função mais. Ela escreve 2 capítulos no nosso livro, e a doutora Janete apresenta lá 10 iniciativas do Poder Judiciário Capixaba para apoiar mulheres que estão numa situação de gestação indesejada. Olha só, pessoal, é o poder público do Espírito Santo fazendo alguma coisa. A doutora Janete capitaneou, liderou essas ações. Então, é possível nós ajudarmos as mulheres de outra forma. As pessoas que querem, eu acredito na sinceridade das pessoas que trabalham pelo aborto, eu acredito que elas são sinceras, eu acredito que elas querem ajudar as mulheres, mas elas muitas vezes são materialistas, muitas não conhecem a reencarnação. Não tem nem ideia disso que nós estamos falando, que a vida começa em algum momento da eternidade, é da conta de Deus e nós não sabemos disso. Elas não consideram isso. Então, dentro do conhecimento que elas têm, a gente tem que ter o entendimento. Elas são pessoas que trabalham pelo bem comum. Eu não acredito que elas estão de má vontade. Apesar de sabermos, de termos notícia de que existe uma indústria do aborto, uma indústria que movimenta muito dinheiro também. Tem muita gente com interesse financeiro nisso. É outra história. A Deusete elogia sua mãe, diz que é linda, me manda um forte abraço. Mamãe é linda mesmo. Paulo, o Fábio pergunta, ele agradece pela sua fala esclarecedora. A questão da concepção por estupro é sempre a mais difícil de se defender. Claro. Mesmo com o conhecimento espírita. O que você nos diz? Olha bem, se nós pegarmos, eu acho que o Fábio tem razão, de defender não, porque a gente tem que ser defensor da vida em todos os momentos. O Kardec perguntou para os espíritos qual é o primeiro direito de toda pessoa, e a resposta dos espíritos é clara, é o direito à vida. Então isso é um direito, depois que aconteceu a concepção, tem direito à vida, então não tem esse negócio. E o direito brasileiro reconhece isso também, mas não vou nem falar do direito brasileiro, aqui eu estou falando perante Deus, né? Mas veja bem, por que acontece a fecundação? Porque nós temos lá no Livro dos Espíritos a pergunta que Kardec fez, falou assim, tem gestação que não vai adiante, que vira, por exemplo, mole datiforme, os tumores gestacionais, uma gravidez que não tem bebê, que não vai ter espírito. Por quê? Tem algumas situações que não tem espírito, aí os espíritos responderam, não, nesses casos aí não tem espírito. Teve a entrada do espermatozoide no óvulo, mas não tem um espírito para fazer esse corpo desenvolver, porque quem define o desenvolvimento da gestação do corpo é o espírito. O espírito é que aciona o DNA, os genes, como nós somos, e dá ordem, pode multiplicar que eu estou aqui para bancar isso. Se não tiver espírito, não tem esse desenvolvimento. Então, Entre a Terra e o Céu, no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, o ministro Clarencio, ele fala que quando o espermatozoide e o óvulo eles se encontram, tem a fecundação, acontece que o espírito que está ali perto, disponível, ele é tragado por uma força inelutável para esse embrião. Inelutável, imagina, uma coisa inelutável que você não pode lutar contra. É isso que ele fala no livro, Entre a Terra e o Céu. Então, a força que tem da concepção é enorme. Agora, esse espírito está próximo desse homem, dessa mulher, não é à toa, será? Então, não é uma coisa do acaso. Por mais dolorosa que seja. Também não acredito que estupros, violência sexual seja programada. Não. Nós podemos, nos nossos desafios da vida, sempre ter uma opção mais digna
de atitude. E podemos também resvalar numa atitude como essa, da violência. E não somos nós que governamos isso. E nós sabemos que nós somos atraídos por forças do nosso passado. É duro, porque não é só a situação da violência sexual que é dura, meus amigos, pelo amor de Deus. Vamos falar então das pessoas que estão exiladas em campos de pessoas que estão expatriadas, pessoas que estão fazendo migrações, limpezas étnicas dos países, as pessoas são obrigadas a deixar sua casa, deixar sua família, seus afazeres, deixar tudo, viver em tendas, barracas, morre ali. Imagina um idoso, eu estou vendo aqui vários idosos, imagina se acontecesse isso aqui, você ser obrigado a deixar o seu país por causa de uma guerra, isso também é duríssimo. Então, assim, mas por que a pessoa vive isso? Por que nós vivemos essas angústias extremas? Né? É parte do nosso patrimônio. É parte do nosso patrimônio. E eu acredito que nesse momento de transição planetária, em que a espiritualidade não cansa de nos dizer, né, que esses problemas iriam ficar mais frequentes, Jesus falou que aqueles que têm fé poderiam até duvidar. A fé de muitos iria esfriar. É difícil. Então, não tem resposta fácil para a violência sexual. Não tem resposta fácil para uma gravidez de uma menina de 10 anos. Não tem, não é nada fácil. Mas não somos nós que controlamos isso. A Flávia novamente nos diz que ela é mãe de 2 meninos e ela fica muito preocupada tanto quanto se fosse menina, mãe de menina. Exato. Até porque também, como eu dei o exemplo, né? O parto que eu atendi no mês de julho, o namoradinho tinha 15 anos. E agora eu vou dar um depoimento pessoal para vocês aqui. Eu tenho 57 anos, eu tenho uma filha de 36 anos, que hoje trabalha comigo. A Flávia assistiu essa palestra na Praiana, está dizendo aqui no chat. Eu e minha filha fizemos essa palestra juntos. Minha filha é ginecologista, obstetra como eu. Eu engravidei a namorada, eu tinha 19 anos. Eu sou de família espírita, né, desde pequenininho, era da mocidade espírita. Enfim, aconteceu por uma imprevidência minha, meus pais não têm culpa de nada, fui eu mesmo. Num momento de vacilo meu, de curiosidade, de irresponsabilidade, engravidei a namorada. Né? E nós casamos e acabamos separando, foi bem difícil. Eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eu engravidei a namorada, ela nasceu no meu segundo ano. E para mim foi difícil, porque tendo assumido o casamento, eu queria mesmo, era outra coisa, né? Eu queria o que um garoto de 19 anos quer. O que um menino de 19 anos quer? Primeiro que é menino, nem sabe o que é casamento, não sabe o que é mulher direito. Ainda mais menino, pelo amor de Deus, eu confesso para vocês que no começo do casamento eu queria voltar para casa dos meus pais. É natural. Mas, olhando hoje o tempo, a gente lutou com as dificuldades, não foi nada de outro mundo, todo mundo me apoiou, todo mundo me ajudou, a mim e a ela, a mãe. E hoje está aí, a minha filha trabalha comigo, eu sou avô, tenho uma netinha de 1 ano e meio, né? E um dia eu estava conversando com a minha filha do meio, ela estava colocando essas questões, exatamente essas questões aqui de hoje, da violência sexual e de um pensamento mais livre, sim, mais permissivo. E minha filha morou muito tempo fora do Brasil, então ela teve experiência na Suécia, experiência na Califórnia, experiência na Austrália. E são lugares onde as pessoas são muito utilitaristas, elas querem maximizar o prazer, minimizar a dor, aumentar as liberdades individuais, e a vida delas é focada nisso. Então, a minha filha olhava assim, com um estranhamento muito grande, eu ficava defendendo essa ideia de uma menina, uma pessoa que foi violada, levar uma gravidez adiante, isso é ridículo. E aí, lá no meio da conversa, eu falei para ela assim, eu vi que não eram assim, palavras que ia tocar minha filha, eu falei assim, Sâmara, minha filha, Sâmara, que é o nome da minha filha mais velha. Aí eu repeti várias vezes o nome da filha mais velha, ela teve aquele estremecimento. Porque a minha filha mais velha é como se fosse uma mãe para essa filha do meio. Elas moraram no Rio de Janeiro juntas durante um tempo, e Sâmara sempre foi muito cuidadosa com elas, a mãe é viva, cuida delas, mas a mais velha sempre teve um olhar muito maternal para essa filha do meio. Lógico que essa filha do meio, a Raíssa, sempre teve um amor muito grande pela irmã. E quando eu falei que eu poderia ter ido para o aborto da irmã mais velha, ela então realizou o que não teria acontecido na vida dela.
Que é difícil a gente pensar nisso, né? Quando você fala, é só um amontoado de células, a mulher tem direito. Não vou nem entrar nessas discussões, porque assim, se a gente está falando aqui no meio espírita, se fosse na faculdade de Direito, a gente tinha que discutir filosofia, né? Mas aqui, dentro de uma discussão espírita, eu quero seguir o que que o Espiritismo nos fala. A gente não pensa no fetinho que tem uma experiência. E a gente não consulta o feto para ver o que ele quer. Ele não tem voz. Então é duro, mas não é fácil, meus amigos. Eu sei que não é fácil. A Luísa Helena diz que é contra o aborto em qualquer situação. A doutora Janete, você já comentou a fala dela. A Tiffany agradece o estudo esclarecedor e manda um especial abraço imaginário para você. Obrigado, Tiffany. Né? Como você disse, já assistiu essa palestra na Praiano. A Marta Coelho. Doutor Paulo, fazemos um trabalho importante com adolescentes quilombolas de prevenção da gravidez. Tem trazido um resultado magnífico. Pois é. Nós precisamos fazer mais trabalhos como esses, né? Agora eu quero contar um fato aqui, a partir dessa fala da Marta, que é uma profissional da saúde, uma enfermeira, né, uma professora. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Suécia. E Suécia, Dinamarca, Finlândia, são países do primeiro mundo, né? A gente olha para eles e fala assim, Dinamarca, o país mais feliz do mundo, o país mais honesto, não é isso? A gente fica achando que aqui é muito ruim, que lá é muito bom. Pois é, lá na Suécia, o aborto é livre até 22 semanas, ordinariamente, sem precisar dizer a causa. E depois, em algumas situações especiais, depois de 22 semanas. E teve uma discussão muito grande na imprensa aí, a partir de quando que o bebê vive, né? Então, eu já tive uma bebê de 470 gramas que viveu sem sequela, o Pedro, tem 7 anos hoje. Mas tem aí relato de criança de 275 gramas que viveu. Então, olhe bem, na Suécia pode fazer aborto até 22 semanas, mas eles são o país mais desenvolvido do mundo, assim, do topo do mundo, dos mais desenvolvidos, IDH altíssimo. Por que uma mulher da Suécia que teve acesso à educação, que tem uma boa condição financeira, né? Não tem pobre lá, por que essas pessoas engravidam? Não tem camisinha, não? Não aprenderam? Então, olha, meus amigos, é claro, todo mundo aprendeu sobre isso. É que o sexo não é uma coisa só racional. Muitas vezes, uma menina que tem amigas que tiveram bebê na adolescência, ela tem nisso um incentivo. Ou então, uma menina que tem uma doença crônica, como lúpus, uma insuficiência renal, ela quer se sentir importante, porque ela já está tão debilitada pela doença. Ou então, a pessoa que é abusada. Quer dizer, são situações inúmeras que fazem a pessoa engravidar. Nós temos que ter um olhar muito próximo. E quando a gente faz programas de educação, como a professora mencionou, a gente acaba descobrindo as vulnerabilidades dos adolescentes. E uma vez que nós descobrimos a particularidade daquela pessoa, a sua fragilidade, nós podemos fazer uma intervenção. E não tem uma intervenção única para todos os casos. É caso a caso. É igual na reunião mediúnica. A conversa do dialogador com o espírito que está ali, sofredor, é particular. Não tem duas iguais, né? Quem participa do diálogo mediúnico sabe, não tem duas histórias iguais. Aqui também. A Gisele Lima diz, sempre que vejo casos como esse, penso como podemos ajudar na prevenção. Não podemos delegar ao Estado toda a responsabilidade, iniciando de nossas casas a educação sexual de filhos e acolhendo, ao menos em nossas famílias, financeiramente e emocionalmente. Claro. O Estado faz uma parte, né? Eu acho que o Estado tem sido responsabilizado por coisas que não é da conta dele. Educar é papel nosso, né? O país ele tem que instruir, ele tem que oferecer educação sexual no sentido de ensinar como é que funciona a prevenção, como é que é um pré-natal, como é que é um parto, isso aí sim. Mas a responsabilidade para o sexo, esperar a melhor hora, ensinar sobre namoro para os jovens, sobre esperar, porque como médico eu posso dizer, quanto mais tarde a mulher começar a sua vida sexual, melhor para a sua saúde. Olhe bem, né? Como médico, combina com a minha opinião enquanto espírita, mas como médico, porque começando muito cedo, ela está sujeita à gravidez indesejada, doenças de transmissão sexual, e são dois problemas muito frequentes. Então, só isso aí
já é muito, né? E eu falava com as minhas filhas, vocês têm que tomar cuidado com 3 coisas aí com a questão do sexo. Não apaixonar por um canalha, não pegar uma doença e não pegar uma gravidez indesejada. Tem que ter responsabilidade, não tem jeito. Então, o menor risco é quando você ainda não assume a vida sexual. Mas hoje, o problema do adolescente é diferente do adulto. O adulto pode ter relação sexual, casos paralelos, né? Tem uma relação extraconjugal e, ao mesmo tempo, convive com 2 mulheres, enfim. No adolescente, não. O adolescente, geralmente, ele apaixona, se entrega de corpo e alma porque acha que achou a metade da laranja. Logo depois desapaixona. E aí termina o relacionamento e começa um novo relacionamento e se apaixona de novo. Então os pais precisam ajudar esses adolescentes, né? A gente tem que pensar muito sobre o namoro. Como que o namoro hoje é muito liberal, tem muitas ofertas. Então a educação em muitos sentidos, né? Educação da melhor hora para o sexo, educação sobre a contracepção, valorização da vida. Tipo, essa explanação nossa aqui é uma explicação para o bem-estar da mulher, né? Eu acho que isso aqui é direito reprodutivo. Estou falando do direito reprodutivo. Agora, quando a gente ouve essa palavra, eu sempre me encantei com direito reprodutivo. Com essa palavra, direitos reprodutivos. E custei entender o que se tratava. Custei mesmo, porque ninguém me disse, ninguém falou, eu caí na real. Eu trabalho com parto há muitos anos e sempre fui interessado em humanizar o atendimento ao parto. Até mandei projeto para uma fundação, a Fundação MacArthur, para ela me patrocinar uma pesquisa, um estudo que eu estava querendo fazer a respeito disso, de melhorar o nascimento. Mas eu fui entender depois que direito reprodutivo, basicamente, é o direito da mulher fazer um aborto provocado. O direito reprodutivo, hoje, a grande discussão, o grande mote, é isso. A gente tem muitas coisas que podem ser discutidas, como, por exemplo, diminuição do câncer de mama, de diagnóstico precoce, então diminuição do câncer de colo do útero, prevenção das doenças de transmissão sexual, prevenção da gravidez indesejada, mas o enfoque básico não é para isso, né? Então, assim, alguém tem que fazer isso, tem que ser os pais, eu acho que tem que ser os pais. A gente tem que estudar esses assuntos, não interessa, não gosto disso, eu fico com vergonha, pode esquecer, porque se você não gosta, tem vergonha, a sua neta, seu neto, seu filhinho, sua filhinha, vai conversar com a coleguinha da escola, que é tão pateta quanto ela mesma, que é tão desinformado quanto ela mesma. Então, é um cego conduzindo outro cego. A gente tem que fazer esse trabalho, né? A Gisele ainda diz que ela teve a felicidade de trazer o Davi ao mundo por suas mãos, doutor Paulo. Lembro toda a sua gentileza com aquele momento de expectativa. Gratidão. Obrigado, Gisele. Um prazer, viu? Marta Coelho diz que o conhecimento é importante e ela, no trabalho que realiza, percebe o apoio familiar nessas comunidades. Agradecemos seu esclarecimento, muito bom tê-lo conosco, Deus lhe abençoe. Amém, muito obrigado. São essas as intervenções que foram feitas. Mais uma vez queremos lhe agradecer. Penso eu que as nossas casas espíritas, e aí vai uma responsabilidade a mais para os evangelizadores. É momento de falar sobre isso também na casa espírita, penso eu. Estou enganada, não sei. Aí o senhor pode me dizer se estou enganada ou não. Olha bem, eu falo para você, viu, Maria Tereza, que muito me assusta a posição que a gente vê no meio espírita sobre esse tema. Foi feito um estudo sobre isso pela USE de São Paulo, na Juventude Espírita, uns anos atrás, uns 10 anos atrás. Uma grande parte de espíritas é permissivo com o aborto. Então eu fico pensando, gente, mas que livro que eles estão lendo? Que livro dos espíritos estão lendo? Ou que entendimento é esse do assunto? Nós precisamos sim discutir. O livro dos espíritos, ele fala da valorização da vida, né? Fala especificamente, quando ele pega lá o segundo capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o retorno do espírito à vida corpórea. Gente, aquele capítulo, para um espírita, ele explica tintim por tintim, detalhes de como a coisa acontece do ponto de vista filosófico, saindo do mundo espiritual, vindo para o mundo material. Os espíritos ensinam coisas práticas. E isso é motivo para a gente estudar na nossa mocidade, claro. E não precisa falar o tempo inteiro sobre a palavra aborto. Mas se a gente ensinar como que é o retorno do espírito para o mundo corpóreo, a gente já está valorizando.
Ou então um assunto que eu gosto de falar, que é o psiquismo fetal. São estudos da psicologia e da psiquiatria sobre a presença de um psiquismo na vida embrionária. Porque se você valoriza isso, como é que você interrompe a vida? Né? Então, nós temos que ter a malícia. E aí, nesse sentido, eu queria sugerir a vocês o livro. Porque nesse livro a gente contempla vários desses assuntos. Tá? Tem uma primeira parte lá que a gente chama de marco regulatório, a gente fala desse projeto reencarnatório, e é uma maneira de fazer prevenção. Nós precisamos, sim, discutir esses assuntos na Casa Espírita, claro. Muito obrigado, me senti muito acolhido, e é um assunto que, pessoalmente, eu não gosto. Eu acho que esse assunto, a gente fala por obrigação moral, por dever da profissão, por dever que eu sou um médico obstetra espírita, então, se eu não falar, quem vai falar dessas coisas que eu posso, com mais facilidade, estudar e multiplicar para vocês? Mas eu prefiro falar de parto, prefiro falar de outras coisas. Isso é doloroso demais. Mas vocês foram muito acolhedores comigo, eu agradeço. Mas eu estou à disposição, tá, pessoal? Posso repetir esse assunto quantas vezes for necessário. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Eu vou pedir, eu vou dar um recado e vou pedir ao senhor que, por gentileza, faça a prece de encerramento, pode ser? Claro, com certeza. Amigos, semana que vem nós teremos Marcel Mariano, que irá falar para nós o tema Mereça Ser Feliz. Né? Aos companheiros da Casa do Chico, lembramos das nossas reuniões às terças e quarta-feira, online. Né? Agradecemos a presença de todos que aqui estão conosco. São todos muito bem-vindos. Que possamos continuar nesta união de casas espíritas para continuarmos levando o trabalho espírita neste momento de pandemia. Doutor Paulo, por gentileza. Então, tudo bem. Então, meus amigos, nesse instante, ao término do nosso trabalho, vamos unir os corações, vamos unir os nossos sentimentos e elevar a Deus uma prece. Pai de infinito amor, Pai de misericórdia, somos gratos, Senhor, por estarmos aqui entre amigos, entre irmãos, e por termos oportunidade do estudo na doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, pelos teus emissários que nos assessoram, que nos fortalecem e que nos amparam no dia a dia. Pedimos, ó Pai, a tua misericórdia, a segunda oportunidade, pois sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Ajudai-nos a prosseguir, Senhor, mesmo tendo os nossos erros, nossas falhas. Ajudai-nos a ressignificar nossos sentimentos tumultuados, torturantes. Ajudai-nos, Senhor, a abraçar o amor como terapia e depois como um estilo de vida. Estamos aqui, Senhor, reconhecidos por essa oportunidade do estudo virtual, de aproximarmos de irmãos de outras casas espíritas e estarmos todos em contato fraterno. Que as tuas luzes, o teu amor, possa recobrir todas as pessoas que mencionamos aqui, que viveram experiências dolorosas. Que essa criança de 10 anos e os envolvidos sejam envoltos em muito carinho, que as luzes do mais alto possam tocar esses corações, trazendo o lenitivo para tantas dores. Ajudai-nos, Senhor, caminharmos na tua misericórdia e sermos dignos de ser chamados seus filhos. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, doutor Paulo. Prazer. Pode abrir seus microfones, quem quiser, para se despedir. Boa noite. Jesus te abençoa. Dá um abraço. Boa noite. Vou falar aqui. Boa noite, mamãe. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.